No programa de hoje, vamos visitar um dos mais belos e preservados palácios de Lisboa, Palácio dos Marqueses de Fronteira, direto de Lisboa. Fala pessoal, estou aqui na frente do Palácio Fronteira, um lugar espetacular, onde vocês vão ter agora uma entrevista com Joel Moedas, especialmente para falar sobre esse palácio. Vem comigo. Então, muito bem-vindos ao Palácio Fronteira, um dos palácios mais belos de Portugal, que fica em Lisboa, a pouco tempo do centro da cidade, e um palácio que nasceu neste lugar, em Monsanto, em São Domingos de Benfica, como uma quinta de recreio dos Marqueses de Fronteira. Os Marqueses de Fronteira viviam no centro da cidade, no Chiado, mas por causa do terremoto de 1755 acabaram por se mudar definitivamente para este palácio após essa grande catástrofe. O palácio é um palácio que foi construído como uma quinta de recreio, um lugar onde a família vinha veranear, onde se vinha divertir. É um palácio que por essa razão tem uns jardins soberbos que foram construídos entre 1665 e 1670, assim como todo o palácio. É curioso termos uma nota, um documento da época de um viajante ilustre, Cosmo de Medici, portanto da família dos príncipes de Medici, o chefe dessa família, passou por Portugal nessa época e que nesse relato da viagem nos fala da sua visita aqui a este palácio, a estes jardins magníficos, os jardins mais bonitos que existem na Europa, e nessa visita ele disse que de facto o palácio estava a ser construído com gosto. Estávamos em 1669, o palácio ainda não tinha sido concluído e ele faz exatamente esta menção ao Palácio Fronteira. Estamos no topo da escadaria de aparato do Palácio Fronteira, uma escadaria do século XVII, muito especial exatamente porque nesta época era raro nos palácios portugueses a escadaria principal estar inserida no interior do edifício, normalmente a escadaria era exterior, e de facto esta escadaria é extraordinária pelo seu desenvolvimento, pelos materiais utilizados. Temos aqui a pedra liós típica de Lisboa, temos também os mármores de Estremoz e depois temos a azulejaria, que torna este palácio também ele famoso, a azulejaria do século XVII, aqui com o padrão camélia, a azulejaria azul e branca, típica deste final do século XVII, que depois vai dominar também todo o século XVIII. Dizer que neste espaço temos várias curiosidades, vários elementos especiais, 2 quadros dos 7º Marqueses de Fronteira, mas temos aqui algo que é uma relíquia, podemos dizer, da nossa história, que é este pendão do século XVIII que tem o brasão da família Távora. A família Távora, que foi a família que foi, podemos dizer, executada, assassinada pelo Marquês, o famoso Marquês de Pombal, e da qual os Marqueses de Fronteira descendem. E descendem porquê? Porque no século XVIII, no final do século XVIII, a quinta Marquesa da Lorna, que era bisneta dos Marqueses de Távora, portanto ela sobreviveu, exatamente, a mãe dela sobreviveu, neta dos Marqueses de Távora, sobreviveu a esse massacre. No fundo é a representante desta família, dos Marqueses de Távora, e com ela vieram estes 2 pendões com o brasão. E porquê é que estes pendões são especiais? Porque o Marquês de Pombal, além de executar a família, manda destruir todos os brasões da família Távora, quer nas fachadas dos palácios que existiam por todo o país, quer exatamente em outro tipo de representações.
Estamos agora na Sala das Batalhas, e a Sala das Batalhas é o salão nobre do Palácio Fronteira, ainda hoje usada para os principais eventos do Palácio, eventos culturais, eventos sociais, e esta sala de grandes dimensões tem exatamente o nome de Sala das Batalhas, porque todos os azulejos que aqui nós vemos representam batalhas do século XVII, as guerras da Restauração, onde o Marquês, o primeiro Marquês de Fronteira, na altura Conde da Torre, vai participar e onde ele exatamente se vai destacar, e por isso é feito depois primeiro Marquês de Fronteira, e cuja representação está aqui nas minhas costas. Portanto, esta figura equestre a cavalo é exatamente o primeiro Marquês de Fronteira. É curioso que esta sala representa dois momentos da história decorativa do Palácio: o século XVII na azulejaria e a segunda metade do século XVIII, quando a família vem para aqui viver no pós-terremoto, vai fazer grandes obras de remodelação do Palácio e vai acrescentar estes magníficos estuques. Dizer que estas batalhas, portanto, representam estes momentos muito curiosos, descritivos, portanto, são azulejos muito descritivos que representam todos os detalhes e todos os momentos de cada batalha. Aqui, por exemplo, neste temos exatamente a representação quer do Conde da Torre, futuro Marquês de Fronteira, a perseguir o general das tropas espanholas. Portanto, estas guerras da Restauração foram guerras que concretizaram a restauração da independência portuguesa em relação aos reinos de Espanha em 1640, depois tivemos 28 anos de guerra, e esta batalha que está aqui representada, a Batalha do Ameixial, tem então a representação do Conde da Torre, primeiro Marquês de Fronteira, e tem a representação dos portugueses, com as armas onde está a Cruz de Cristo, e as tropas espanholas com a representação da Cruz de Santo André. Temos também a representação dos nossos aliados, os ingleses, aqui escrito com um erro ortográfico, mas exatamente mostra esse apoio dos nossos aliados ingleses, os nossos históricos aliados. E depois, por exemplo, numa outra batalha, temos, por exemplo, outro tipo de representações, fazem parte daquilo que acontecia no contexto de batalha, e representações mais, podemos dizer, cómicas, como esta aqui que nós podemos ver. Passamos à biblioteca. Estamos agora na biblioteca, um dos espaços mais interessantes e mais belos do Palácio Fronteira. Uma biblioteca com cerca de 3.000 livros que vêm desde o século XVI ao século XVIII. Este conjunto de livros foi colocado aqui já no século XX, porque a biblioteca, uma parte veio do centro do palácio, portanto o palácio que estava no centro da cidade, e foi colocada aqui, num espaço que era uma antiga lógia do palácio, ou seja, este palácio é construído a um gosto, podemos dizer, neo-renascentista ou renascentista tardio, como se fosse uma vila italiana com lógias. Este espaço era aberto, não tinha estes vidros que nós vemos, um espaço que dá para um jardim magnífico, chamado Jardim de Aparato, e onde também podemos observar o famoso tanque dos cavaleiros e a galeria dos reis, onde nós temos não só uma estrutura, podemos dizer, de recreio, de prazer, portanto, o tanque onde a família e os amigos se passeavam em pequenos barcos, em pequenos botes, mas também temos um discurso político, ou seja, temos a representação dos cavaleiros, da aristocracia, da nobreza, que apoia a representação e, por isso, os reis de Portugal, desde o seu início até à nova dinastia de Bragança.
Um dos aspectos mais interessantes deste palácio é que ele está aberto a visitas de segunda a sábado, mas este palácio continua a ser habitado e por isso nós, quando entramos nestas salas, percebemos exatamente que estamos a entrar em salas que são vividas pela família dos Marqueses de Fronteira e Alorna, que ainda vivem aqui neste palácio. Dizer que estamos numa sala que também era uma lógia, portanto um espaço grande, aberto para o exterior, aqui virado para norte, um espaço fresco, também tendo em conta a utilização de verão que este palácio tinha. E neste palácio, algo que nós podemos encontrar do ponto de vista da sua coleção é, de facto, um conjunto muito interessante de contadores indo-portugueses, portanto, um mobiliário que funde exatamente a cultura indiana e da relação de Portugal com a Índia, com a cultura europeia, e também temos uma coleção interessante de porcelana chinesa dos séculos XVII a XIX, que mostra também esta relação que Portugal, mas também e especialmente esta família, teve com o Oriente. Muito bem, então estamos na Sala Juno, ou Sala Império. Sala Império, devido ao gosto decorativo que nós temos aqui, que no fundo é o gosto francês directoire, portanto naquele período pós-Revolução Francesa, e temos uma sala onde se deu exatamente o casamento entre a 5ª Marquesa da Lorna e o 6º Marquês de Fronteira, unindo assim as duas famílias. É uma sala de visitas, uma sala também familiar, onde temos vários retratos da família, quer do lado a Lorna, quer do lado a Fronteira, e queria destacar este retrato da autoria de Pellegrini, que representa exatamente os 3 irmãos, fruto deste casamento dos Marqueses de Fronteira, do Marquês de Fronteira com a Marquesa da Lorna. Entre os vários retratos que temos nesta galeria, temos o retrato de Dom Lopo de Almeida, antepassado dos Marqueses da Lorna, e este retrato foi pintado nem mais nem menos por El Greco. Outra curiosidade que temos nesta sala é esta mesinha de costura, que se chama Guéridon, que foi um presente da Rainha Maria Antonieta à 4ª Marquesa da Lorna, portanto antepassada dos Marqueses de Fronteira, neta dos Marqueses de Távora, e que por morte do irmão se tornou a 4ª Marquesa da Lorna e que, como poetisa e escritora, usou o pseudónimo de Alcipe. Estamos na sala íntima, que é o espaço que faz a ligação da ala do século XVII que nós temos a percorrer com a ala do século XVIII, que foi construída no pós-terremoto de 1755. Aqui também temos vários retratos de família, vários objetos que contam a história secular da família dos Marqueses de Fronteira e Alorna, e temos aqui especialmente o retrato de Alcipe, da 4ª Marquesa da Lorna, famosa escritora portuguesa. A de cima ou de baixo? A de cima e a de baixo. Ah, a de cima e a de baixo, exatamente. É a mesma a de pessoa? cima é a mesma, retratada em jovem, quando estava na Áustria, e em baixo um autorretrato já no último ano da sua vida em que se representou. Aqui em baixo temos também um outro retrato, em fotografia, do 12º Marquês de Fronteira, que foi quem criou a fundação das Casas de Fronteira e Alorna, que protege exatamente toda esta realidade que nós estamos a visitar. Certo. Este retrato também é interessante, é o retrato de Dom Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia, e que nos mostra também esta ligação que as famílias, quer Fronteira, quer Alorna, tiveram com o Império. E, portanto, temos aqui o primeiro vice-rei da Índia. Estamos agora na Sala dos Painéis, que tem este nome devido à coleção de painéis de azulejo do século XVII, contemporâneos à construção do palácio, mas azulejos fabricados
na Holanda e que por isso, como não eram portugueses, deram sempre o nome a esta sala como Sala dos Painéis. É uma sala que mais tarde foi usada como casa de jantar, tem esta mesa, este surtout, este centro de mesa francês da fábrica Thomir, e temos também aqui um conjunto de pratos muito interessantes, também feitos em Paris, na casa d'Arte, com a representação de várias flores e com o brasão da família real. Temos também aqui uma peça de mobiliário muito interessante, que é este contador, chamado contador capela, pela sua forma peculiar. E este móvel que encontramos, esta tipologia de móvel que encontramos por todo o palácio, é um móvel muito interessante porque ele era um móvel portátil, exatamente era móvel, que servia para guardar nas suas gavetas informação, cartas, bilhetes, joias, dinheiro. Portanto, era como se fosse uma carteira portátil que as famílias levavam nas suas viagens. Nesta sala também temos vários retratos de família, um deles a mãe de Alcipe, da famosa escritora que vimos na sala anterior, aqui vestida como a deusa Diana, e esta senhora, considerada uma das mais belas do seu tempo, era exatamente a filha dos marqueses de Távora, que foram supliciados pelo Marquês de Pombal. Dizer também que esta sala tem um trabalho de estuques muito bonito, portanto feito exatamente no pós-terremoto de 1755, e que a Fundação está exatamente a restaurar. Podemos ver deste lado, na parede e no teto, já o restauro efetuado e que vai devolver as cores originais a todo o conjunto. E agora vamos para o terraço. Chegamos até novamente ao exterior do Palácio, estamos na Galeria das Artes porque temos a representação das artes liberais, das bases do conhecimento que o primeiro Marquês tanto prezava. Além de ser um homem militar, ele era um homem de cultura, e temos exatamente aqui uma representação das artes liberais e também dos deuses da mitologia grega, que inspiraram também todo esse universo. Temos um dos melhores conjuntos de azulejaria do século XVII, também pontuados com os medalhões de estilo Della Robbia, que dão exatamente a este espaço um ambiente extraordinário e um ambiente que marca o gosto desta família, desta época em Portugal.
Então, aqui estamos perante a capela do Palácio dos Marqueses de Fronteira. Esta capela tem uma história muito interessante, temos uma inscrição cá fora que lê 1584 em numeração romana e, portanto, aponta para que seja uma capela que já existia antes e que foi simplesmente incorporada no palácio mais tarde. Está também associada a uma lenda que viria a provar esta história, digamos assim, em que se diz que Francisco Xavier deu aqui a última missa antes de partir para a Índia e, portanto, assim provaria esta teoria, sendo que, na verdade, não passa disso, não é? Uma das muitas histórias que temos aqui no nosso palácio. Por dentro já vamos ter os estuques que conhecemos aqui do palácio e toda a decoração já vai ser mais século XVIII, tendo sido alterada mais tarde. Vamos lá. Então tudo aqui é original, né? Exatamente. Nossa. Aqui embaixo temos o painel mais conhecido do palácio, que tem no fundo este tema das macacarias, portanto os gatos e os macacos sempre representados a fazer atividades humanas, e aqui o nosso gatinho na lição de música é o azulejo provavelmente mais conhecido do palácio, e depois temos aqui os restantes, um no médico, por exemplo, no cirurgião, outro aqui no barbeiro, portanto vários exemplos destes que temos espalhados pela casa toda. Então aqui temos a Casa do Fresco. Durante o verão, sendo esse o propósito inicial da casa, ser uma casa de verão, era para aqui que eles vinham para se refugiar do calor e do sol lá fora, mas o principal será mesmo esta decoração que conseguimos ver pela Casa do Fresco toda, que é o que chamamos o embrechado, basicamente utilizar pequenas conchas e pequenos pedaços de rocha para criar este tipo de decoração, sendo que cá em casa temos uma adição extra, que são os pedaços partidos de porcelana, sendo que estes pedaços partidos vêm também com uma história de família associada. Portanto, quando a casa é inaugurada pela primeira vez, em 1670, o rei veio cá jantar. Essa parte aconteceu mesmo. A história de família diz que, para prestar homenagem ao rei, se partiu toda a porcelana utilizada nesse jantar para mais ninguém poder usar. E então, alegadamente, estes bocadinhos de porcelana serão todos desse conjunto partido nesse jantar com o rei. Mais uma vez, trata-se de uma história, mas felizmente o rei só veio cá uma vez, senão a família ficava sem porcelana muito rapidamente. Com certeza.
é a parte mais vistosa e aberta, definida por traços barrocos muito simétricos. Tem canteiros de buchos cortados geometricamente, formando padrões cruciformes ou segmentados. E uma azulejaria maravilhosa. E ao sul encontra-se o Grande Lago, também conhecido como Tanque dos Cavaleiros. Esse lago tem uma medida aproximada de 48 metros por 18 de largura. Inclusive, antigamente se andava de bote ou barquinhos. É sem dúvida um passeio inesquecível. Vindo a Lisboa, não deixe de visitar. Espero que tenham gostado da visita, espero que venham ver este palácio ao vivo e enquanto não o veem ao vivo, vejam exatamente este vídeo no canal Reis das Artes.